São 7h46 em Manaus. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Rio Mar FM o cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus. Seja bem-vindo ao Arquidiocese em Notícias, Dom Leonardo. Um bom dia a você, bom dia aos demais que estão aqui no estúdio, bom dia a todos os nossos queridos radiovintes da Rádio Rio Mar. Dom Leonardo, nós estamos em período eleitoral, às vésperas do segundo turno das eleições para o governo do Amazonas e a presidência do Brasil. Na terça-feira, 11 de outubro, véspera da padroeira, a CNBB publicou uma nota sobre as eleições, onde lamentou a intensificação da exploração da fé e da religião para angariar votos no segundo turno. E a nota começa com uma citação lá do livro de Eclesiastes. Existe um tempo para cada coisa. Por que começar a nota com essa citação? O tempo das eleições é um tempo muito importante para cada país, para cada nação. O momento das eleições é o momento da participação de toda a sociedade nos destinos de um país. Então, as eleições são um tempo que deve nos ajudar na reflexão, mas especialmente em querermos expressar o que desejamos, no nosso caso, com o Brasil ou com o nosso estado do Amazonas. Então, é um tempo não apenas cronológico, é um tempo de reflexão, é um tempo de debate, é um tempo de discussão, é um tempo de avaliação. É um tempo em que nós vamos devagarinho percebendo em quem votar. Qual é o voto? A quem desejamos dar o nosso voto? É um tempo. Não se trata de tempo cronológico, mas se trata do tempo de buscarmos o nosso futuro. Foi muito importante essa nota da presidência da CNBB. A CNBB já havia emitido outras notas anteriores, como, por exemplo, durante a Assembleia realizada no final de agosto e início de setembro, um texto muito bom, muito importante, que teve até um impacto dentro da sociedade. Mas, diante do abuso do poder religioso que está a acontecer, a presidência achou por bem se manifestar. E, no meu modo de avaliar, o texto é sóbrio, mas é objetivo, e ajuda a colocar algumas questões no seu devido lugar. Dom Leonardo, então, um cerne aí é a questão da manipulação religiosa. Então, o que a igreja considera como manipulação religiosa, para ficar claro para os nossos ouvintes, né? É sempre difícil dizer o que a igreja considera. A igreja somos todos nós que estamos aqui, os nossos queridos radiovintes que participam das nossas comunidades, nós somos igreja. Uma questão é quando a CNBB, como organismo do episcopado brasileiro, se manifesta. É também igreja, mas é a CNBB, são os bispos que se manifestam. Quer dizer, a manipulação é quando nós usamos a religião, por exemplo, para quase obrigar a votar em determinada pessoa, em determinados candidatos, candidatas. Me refiro aqui no tempo da eleição, ainda no tempo em que também votamos para senador, votamos para deputados estaduais e federais. A manipulação do poder religioso, como também tem acontecido, não apenas com a questão religiosa, mas também alguns empresários que têm desejado obrigar os funcionários a votar em determinado candidato, incutindo medo. Esse abuso do poder religioso, ele é grave, porque quando nós falamos de religião, nós estamos falando de estruturações, de discursos, de teologia, de organização. Mas a estruturação de quê? Da fé. A fé é um sentimento profundo que nós mesmos, às vezes, não conseguimos dizer o que é a fé. Mas a fé que nos guia, a fé que nos dá esperança, a fé que nos faz esperar, a fé que nos faz caminhar. Então, fazer da organização de uma expressão de fé um modo de obrigar, um modo de incutir determinadas ações não é moral, é imoral. É imoral. Veja que a CNBB, a Igreja no Brasil, a Igreja Católica, nunca tem feito
opções por candidatos e mesmo por partidos. Tem sempre dado indicações. O serviço que temos tentado fazer é sempre de educação, de elucidação, em torno do que é democracia, o que é governo, o que é executivo, o que é legislativo, o que é judiciário. Esses elementos que garantem o Estado de Direito e que garantem o funcionamento da Constituição de 1988. Então, quando nós falamos de abuso religioso, abuso da religião, nós estamos querendo dizer que usamos a religião. No meu caso, se eu, por exemplo, como arcebispo, pelo fato de ser arcebispo da Igreja Católica, quisesse obrigar as pessoas a votar em determinada pessoa, mas se eu, pelo fato de ser arcebispo, eu começo a denegrir determinada pessoa, determinadas posturas. Uma outra coisa é narrarmos fatos, narrarmos a verdade. Mas mesmo assim, o nosso serviço como igreja é, em primeiro lugar, educadora, é iluminadora, é ajudar as pessoas a um bom discernimento. Sempre tudo em vista do futuro do país. Dom Leonardo, na nota, a CNBB convoca os cidadãos e cidadãs a fazerem, deste momento, oportunidade de reflexão e proposição de ações que foquem na dignidade da pessoa humana e na busca por um país mais justo, fraterno e solidário. Isso também ficou evidente durante a 59ª Assembleia da CNBB, em Aparecida, São Paulo, onde os bispos conclamaram a sociedade brasileira a participar ativa e pacificamente das eleições, escolhendo candidatos e candidatas que representem projetos comprometidos com o bem comum, a justiça social, a defesa integral da vida, da família e da casa comum. Como é possível identificar esses projetos? Às vezes é difícil identificar os projetos porque os candidatos não têm manifestado os projetos. No segundo turno agora começam a aparecer projetos em termos econômicos, em termos de emprego e assim por diante, né? Mas especialmente projetos também em torno do meio ambiente. Projeto em termos de políticas públicas que visam a questão dos pobres, a grande marginalização em que vivem muitos pobres no Brasil. Então, esses projetos, eles inclusive estão ainda sendo delineados. E talvez não se queira também fazer muita publicidade, uma vez que se pode começar a copiar e usar os projetos de um e de outro para uma propaganda de si mesmo. Mas os projetos são muito importantes, identificar os projetos. Por exemplo, não acho que tenhamos votado, por exemplo, para deputado federal estadual, sabendo o que cada deputada que foi eleito faz. Não vejo que houve essa preocupação. Se votou, mas qual é o projeto para o Amazonas? Qual é o projeto dessas mulheres e desses homens que foram eleitos? Eu tenho a impressão que poucos de nós sabem, porque não veio a discussão. Não se conseguiu mostrar. E é importante que se pense no projeto. Agora, eu penso que é importante, no momento atual, percebemos que projeto busca, por exemplo, cuidar da democracia, observar a Constituição de 88. Mas isso também é um projeto. Qual é o projeto, por exemplo, em relação ao próprio legislativo em termos do orçamento secreto, que é imoral, que é completamente imoral. Eu penso que a sociedade terá que se manifestar, passadas as eleições, terá que se manifestar quanto a isso. Nós não podemos continuar com esta imoralidade que está acontecendo. Mas também, por exemplo, qual é o projeto em relação ao judiciário? Se fala, inclusive, em mudanças no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, esses projetos, eles estão ali, estão implícitos, e deveríamos estar atentos a esses projetos.
É claro que deveríamos ter diante dos olhos projetos assim completos, por exemplo, em relação ao emprego, em relação à indústria, em relação ao meio ambiente, em relação às políticas públicas, em relação ao auxílio, em relação aos pobres. Quer dizer, tudo isso nós deveríamos ter mas nós temos indicações, mas não temos indicações suficientes. Mas existem outros elementos que mostram que tipo de projeto está se delineando, cada um está delineando, na medida em que vai se pronunciando, na medida em que vai falando e discutindo. São 7h57 em Manaus. Nós estamos no estúdio da Rádio Rio Mar FM, recebendo a visita do nosso cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, que veio conversar um pouco conosco hoje sobre esse momento que a gente está vivendo no país, né, às vésperas do segundo turno das eleições. Aqui no estado do Amazonas, nós ainda temos o segundo turno para o governo do estado, teremos o segundo turno também para a presidência da República. Nós vamos continuar essa entrevista com o Dom Leonardo, já após o intervalo comercial. Nós ainda temos mais um pouquinho de perguntas, né? Se você também está ouvindo o programa agora, quiser entrar em contato conosco, qual que é o telefone, Ednei? 3198-0901, 3198-0902. E pode também mandar mensagem pelo 991-425676, o nosso WhatsApp. E pode responder a nossa enquete também, né? Diante do grito dos que sofrem injustiça, como podemos ter uma voz profética e comprometida com o bem comum e a justiça social? Voltamos a apresentar programa Arquidiocese em Notícias. Estamos de volta, né, com a Arquidiocese Notícias. Estamos recebendo aqui Dom Leonardo Steiner, né, o cardeal e arcebispo daqui da Arquidiocese de Manaus. Estamos falando aí da nota da CNBB, né, essa semana. Carlinhos, tem mais uma pergunta, né? Isso, a gente continua falando de projetos. Antes do intervalo, o Dom Leonardo estava nos esclarecendo aí como identificar os projetos, os bons projetos, né, e agir. E aqui a gente sabe que a Igreja Católica desenvolve várias ações e projetos também voltados para a fé e política, entre eles o projeto Eu Voto pela Amazônia, da Rede Eclesial Panamazônica, a REPAM, o projeto Encantar a Política do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, a CNLB, e as diversas atividades que são feitas pelo Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral e ao Caixa 2. Dom Leonardo, por que isso é importante para a Igreja? O voto é importante. Nós estamos dizendo o que Brasil que nós queremos. E é um exercício importante. Eu até gostaria de aproveitar a ocasião para dizer, não deixe de votar. Você pode dizer assim, não, nenhum dos dois candidatos à presidência da República, governador, não me agrada, não me interessa. É importante votar. É importante votar. Dar o meu voto. Não deixar de votar. O voto é a minha participação. Depois você não pode reclamar. Você depois não pode fazer a crítica, né? Nós votamos e depois nós vamos cobrar. Depois temos que cobrar. E quanto à questão anterior ainda, eu queria lembrar, eu já venho falando isso muito antes do tempo das eleições e tudo, é que é a questão da Zona Franca de Manaus. Quando começaram a aparecer, eu, inclusive, aproveitei o final de uma celebração da Eucaristia na Catedral para chamar a atenção sobre isso. Quer dizer, o que se está fazendo, qual é o projeto de Zona Franca que se tem, seja para o governo estadual, seja para o governo federal. Eu acho que isso entra em jogo também. Entra em jogo. Talvez estejamos até meio desatentos nesse sentido.
É claro, uma outra questão é a discussão é depois o que se está fazendo com a Zona Franca. Mas a Zona Franca ela tem garantido empregos e o desemprego em Manaus é enorme, a fome também em Manaus é muito grande. Consequência de quê? Então, que tipo de projeto que existe? Quanto à sua pergunta, é um grandíssimo esforço que a Igreja Católica tem feito em termos de novo despertar para a política. Com a Lava Jato, infelizmente, se atacou, se denegriu, se desarticulou o pensamento em torno da política. A Lava Jato não foi apenas uma ação contra a corrupção. Foi também uma ação contra a política, o modo de pensar político. E por isso hoje existe até um preconceito em relação à política. Ora, a política é essencial para a vida de uma sociedade, para a vida de um país. Então, que a CNBB, através da Comissão do Laicato, esteja ajudando a reencantar a política, quer dizer, nós percebemos a importância que a política tem. Eu até penso que, passadas as eleições, a própria arquidiocese tem que começar a oferecer às nossas comunidades encontros para conversar sobre política, rodas de conversas sobre política, a partir da política, mostrar a importância que a política tem. Eu não estou falando aqui de política partidária. A política ela se estrutura no Brasil através de partidos políticos. Mas o elemento essencial é essa participação de toda pessoa, de todo cidadão, de toda cidadã, na ação do cuidado da sociedade, que é a política. Então, que haja esse cuidado, a CNBB, aliás, sempre esteve. Eu estive 8 anos na presidência da CNBB, sempre tivemos esse cuidado. Existe uma escola de fé e política que a CNBB tem, que continua a funcionar, são encontros, são cursos, mas também, por ocasião das eleições agora, também se criou junto com a PUC de Minas e outras entidades também cursos que nós queremos aproveitar depois. Passada a eleição, para que a gente não pense, não, só no momento da eleição. A gente tem que falar sobre política também no tempo que não é de eleição. Nós deixamos de falar de política em tempo que não é de eleição. E por isso chegamos na situação em que nos encontramos de uma polarização tão grande, de uma violência tão grande, de uma agressividade tão grande no momento, porque não conversamos, não dialogamos, não discutimos política. Nós estamos discutindo projetos ideológicos. E isso não leva a uma sociedade justa e fraterna. O outro elemento que é votar pela Amazônia é uma iniciativa da REPAM, que é a Rede Eclesial para a Amazônia, toda a Amazônia, não é só o Brasil, mas toda a Amazônia, é de nós estarmos atentos em relação à nossa Amazônia. Infelizmente, a gente não falou suficientemente isso antes do tempo das eleições. Começamos a falar no tempo já da eleição. Isso é um processo. Essa iniciativa ela é muito boa, ela é muito importante, mas eu tenho um pouquinho a impressão que chegamos atrasados. Mas nós somos pessoas de esperança, né? Nós queremos um Brasil melhor, nós queremos uma Amazônia cuidada, guardada, nós queremos uma Amazônia que ajude a cuidar da terra, a mãe toda, que seja uma região que ajude a cuidar do centro, oeste e sudeste brasileiro com as suas chuvas, os rios aéreos que vão e levam água para essa região. Se não levar mais água para essa região toda vai sofrer, não só por falta d'água, mas também toda a parte de agricultura e toda a questão econômica há de sofrer tantíssimo. E nós queremos, como pessoas que vivem na Amazônia, dar a nossa contribuição, que ajude a acordarmos para a importância que a nossa Amazônia tem para o mundo, para o Brasil, mas também para o mundo. E essa é a ação que eu voto pela Amazônia. Dom Leonardo, principalmente nesse período das eleições, as redes sociais e os aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, o Telegram,
são inundadas com notícias falsas. Essas notícias geram medo, criam um clima de ódio, de rivalidade, provocam injustiças. O que a gente pode fazer diante desse cenário imoral? Veja, eu estou publicando este final de semana um pequeno artigo no jornal, como sempre faço, e eu abordo nesse pequeno artigo a questão das notícias falsas, as fake news, e também o abuso religioso. E eu inicio o texto citando Dostoiévski, onde ele aborda a questão da mentira. Como a mentira, ela degrada, como a mentira, ela isola, como a mentira devagar retira todos os parâmetros de sentido de vida. É um texto muito forte de Dostoiévski. E eu parto dali para abordar essas duas questões. Fake news é mentira. Falando em termos de evangelho, é imoral. A primeira coisa que eu fico até assim um pouco injuriado é que pessoas de igreja católica, replicam isso. E o replicam não por ingenuidade, replicam dizendo que é verdade. Agora, isso é muito grave, muito grave. A gente pode fazer as críticas, se tem fato concreto, a gente publica, eu tenho as minhas opções e assim por diante, mas não pode ser fake news. É uma fábrica de fake news. Uma fábrica de fake news. Não ajuda, pelo contrário, destrói. Não só destrói, divide. Eu não sei como caminharemos depois das eleições, inclusive em algumas das nossas comunidades católicas. Tão acirrado está a coisa. E mesmo também fico assim admirado que mesmo ministros da igreja espalhem essas notícias falsas. Nós precisamos, em primeiro lugar, assim, saber, é falso? Então eu não passo adiante. Não passo adiante. E não é porque eu apoio determinado candidato, por isso eu passo. Aqui tem uma gravidade muito grande. Uma gravidade muito grande. Eu não estou falando a favor nem contra de ninguém. Eu estou falando da questão das notícias falsas. Infelizmente, em 2018, isso foi o auge, mas nós estamos sentindo que, na medida em que caminhamos aí para o segundo turno, tem aumentado de novo. Eu espero que haja lucidez de todos nós e percebemos o que é verdade e o que é mentira. E mesmo também é de se pensar e de se perguntar como é que pode alguns padres entrarem nesse jogo. É incrível que nós usemos da religião, inclusive, para isso. Olha, isso não é evangelho. Não é evangelho. O evangelho não divide. O evangelho suporta as diferenças. O evangelho une. O evangelho, ele é a paz. Não é a discórdia, não é a violência. Porque fake news é violência. Fake news é violência. Uma violência, uma agressão à pessoa ou a determinadas ideias. É uma violência. E violência, nós sabemos, gera violência. Gera violência. Eu até diria assim, um critério que seria interessante nós adotarmos no momento do voto determinada pessoa está espalhando fake news, ela não merece a minha confiança. Não merece que eu vote na pessoa que ela está indicando. Não merece. Fake news se tornou uma questão grave, não só no Brasil, no mundo. No mundo. E o grave disso tudo também é que se usa a própria religião para disseminar notícias falsas. A primeira coisa que eu diria é isso. Segundo, nós deveríamos realmente primar pela verdade. Primar pela verdade. Primar pela verdade significa é fato, não é fato. Então, eu deleto, não só deleto, mas eu também digo, olha, isso não é verdade.
porque eu fui atrás, eu pesquisei, eu verifiquei, eu me informei. Né? Não pode ser simplesmente porque eu optei por um determinado candidato que então agora eu começo a espalhar. Por quê? Porque eu não aceito que o outro seja eleito. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha um pouco mais de lucidez. Talvez eu vou ser agressivo agora, mas fake news é burrice, é maldade. Dom Leonardo, nós aqui na Arquidiocese de Manaus também estamos vivendo um período super importante e nos preparando para essa sinodalidade, essa conversa. Nesse período de 21 a 23 de outubro, na Maromba, nós vamos ter a Assembleia Sinodal Arquidiocesana, que é fruto de uma caminhada que começou em março de 2021. O senhor tem alguma mensagem para esses representantes das diversas forças da igreja que estarão na Assembleia e para as comunidades? Todo o trabalho, o serviço, a caminhada, nós iniciamos junto às comunidades. Nós poderíamos ter feito um levantamento estatístico em relação a diversas questões, mas não, nós preferimos ouvir as comunidades. Nem todas participaram, mas houve uma boa participação das comunidades. Quer dizer, o desejo de ouvir as comunidades, o que elas pensam, o que elas desejam, como elas veem a nossa Igreja Católica de Manaus, o que nós poderíamos encaminhar, como encaminhar. Então, nós estamos chegando ao final da primeira etapa do caminho, porque sinodalidade quer dizer estarmos todos a caminho. Quer dizer, é o caminho que nós fazemos juntos. A Igreja de Manaus já tem esse costume, já tem essa tradição através de suas assembleias, tem uma tradição longa de caminhar junto. Nós, dessa vez, tentamos, por isso acrescentamos a expressão sinodal, ouvir todas as comunidades e fizemos um trabalho, a comissão fez um trabalho belíssimo, profundo. E agora, no próximo final de semana, no outro final de semana, nós reuniremos das regiões episcopais, os setores, os representantes, as representantes, para podermos dizer assim, essa linha seria importante que a Arquidiocese assumisse. Eu vou dar um exemplo. Um dos levantamentos um dos pontos que mais aparece no levantamento é a questão da formação. A formação, leigos, leigas, a formação das comunidades e tudo. Dentro da discussão que estávamos antes, eu penso que também vai entrar a questão da formação política, né? Que linha, então? Vamos adotar isso, a formação. Vamos nos preocupar agora porque o passado da Arquidiocese, em termos de formação, é extraordinária. Que nos últimos tempos é que a gente andou descuidando um pouco. Né? Mas, olhando para trás, por exemplo, Senesc, a formação dos leigos e tudo mais, é algo extraordinário na Arquidiocese. Então, vamos adotar a formação. A Arquidiocese vai agora se preocupar em retomar a questão da formação dos leigos, presbíteros, formação das comunidades e tudo. Então, seria uma linha, uma diretriz. E assim também em relação a outros elementos. Por exemplo, nós sabemos que temos tantas comunidades no interior. Como atendermos melhor as comunidades? Que ministérios, por exemplo, repensar a questão dos ministérios, seria uma linha, uma diretriz, para que as comunidades do interior se sentissem mais ligadas como Igreja Católica. Então, são diversos elementos que foram recolhidos e que, no outro fim de semana, nós vamos discutir e vamos tentar encaminhar. O como será feito isso, nós faremos através do Conselho de Pastoral. A Arquidiocese ela está bem organizada, ela tem um conselho. Então, o conselho é que vai nos ajudar a pensar. E, claro, temos o Conselho dos Presbíteros, que também vai nos ajudar nisso. Agora, aí vem a segunda etapa. Quer dizer, se não é a segunda etapa, aí continua o nosso caminho sinodal. Quer dizer, como igreja, ou como igrejas, ou como comunidades, leigos, leigas, vida religiosa, padres, diáconos permanentes, bispos, como todos nós vamos entrar
continuar esse movimento de ser uma presença de igreja que todos dizem assim, não, essa é a presença do reino de Deus, é a presença da justiça, é a presença da fraternidade, é a presença da equidade, é a presença do consolo, é a medida do amor de Deus aqui presente no nosso meio. É um momento que eu considero muito importante, porque chegando, você não tem noção da igreja. Com a caminhada que fizemos, eu hoje tenho uma noção muito mais clara do caminho que foi percorrido no passado, mas o caminho que também podemos percorrer para o futuro. E também há de nos ajudar, especialmente o que apareceu com maior preocupação, é como sermos uma presença mais viva, mais missionária, né? O elemento missionário esteve muito presente nas observações. Talvez, não sei se vai aparecer isso ou não, mas por que não instituir o Ministério da Missão, por exemplo? Em cada comunidade termos mulheres e homens que vão anunciar Jesus. Que no passado já se fazia um pouco com a tal da visitação, né? Mas eu penso que é mais da missão. Quer dizer, vai lá na família ler a palavra de Deus junto e tal. Quer dizer, é anunciar Jesus, é ser um missionário, uma missionária. E olha, eu queria aproveitar a ocasião para agradecer todas as pessoas que nos ajudaram. Nós temos uma oração que estamos fazendo sempre, e essa oração tem ajudado, inclusive, os irmãos e irmãs a perceber a importância desta nossa Assembleia Sinodal. E será também a nossa contribuição para o sínodo que está a acontecer e que vai ser concluída no ano que vem em Roma, que é justamente em torno da sinodalidade, uma igreja sinodal. Aqui em Manaus, na região da Amazônia, esse modo de pensar a igreja como uma igreja sinodal já está presente há muito tempo. A partir do documento de Santarém, faz 50 anos, essa perspectiva ela entrou, uma igreja que está assim, onde envolve a todos, respeita os povos originários, traz os povos originários, os leigos têm um papel tão importante, né? As mulheres um papel tão importante, e nós queremos dar continuidade para que se firme cada vez mais essa igreja que é sinodal. Quando eu participo de muitos encontros, e enquanto os outros estão ainda discutindo algumas coisas, nós já estamos a caminho faz muito tempo a caminho. Isso é tão bonito, nós vemos que a nossa igreja, com todas as dificuldades que tem, e quer ser uma igreja que está ao lado dos pequenos, que expressa a vida dos pequenos, dos pobres, mas uma igreja que sempre de novo traz esperança. Sempre de novo traz esperança. Eu penso que o tempo da pandemia veio mostrar que a nossa igreja tem uma alma do amor de Deus. Isto é capaz de ser profundamente solidária. Tanto assim que até outras denominações religiosas procuraram a arquidiocese para dar a sua contribuição e a arquidiocese levar cestas básicas, mantimentos, material de higiene a outras pessoas. Quer dizer, é uma luz, é um pequeno sinal de esperança. E que nós desejamos dar continuidade. Que bom que tivemos essa oportunidade de receber o senhor aqui no programa hoje. Para a nossa equipe é uma grande alegria, né? Quando o senhor quiser voltar, fique à vontade, viu, gente? De vez em quando a gente toma um cafezinho por aqui também, viu? A gente recebe... Eu estou sentindo falta, não estou vendo o café aqui, né? De vez em quando. A gente recebe às vezes, viu, Dom Leonardo, uma tapioca, um cafezinho. Cadê a tapioca? A gente pede que o senhor nos dê a bênção, né? Isso. A bênção para todo o povo da Arquidiocese de Manaus, os ouvintes da Rádio Rio Mar, os ouvintes da Rádio Castanho, os ouvintes da Web Rádio Imaculada, lá de Anuri, que todo sábado retransmitem conosco o programa. Isso. Só talvez retomar um pouquinho o que nós conversamos aqui em torno de política
é muito importante. Isso talvez tenhamos que fazer mais vezes, independente do momento de eleição. No momento de eleição, às vezes se ouvem palavras de tal modo que não condiz com aquilo que foi dito, porque já se pensa que se está a favor de determinado candidato ou determinada candidata, né? Mas a importância da política, E nós, como Igreja Católica, devemos ser sempre sinal de esperança, sempre. Sinal de esperança, sinal de respeito, de não agressividade. Eu achei tão bonito, participei de 2 procissões, e nessas procissões estavam todos. Ninguém se sentiu excluído, agredido. Estavam ali pessoas a favor desse candidato, daquele candidato, desse partido, daquele partido, e todo mundo aí na procissão, caminhando, rezando junto. Isso é expressão profunda do que pode ser e que deveria ser a política quando expressa a profundidade da nossa fé. Quer dizer, enquanto caminhamos, nós caminhamos juntos. Na diferença, mas caminhamos juntos. E conseguimos rezar juntos, nos respeitar. É tão interessante no momento da procissão, você vê também que na procissão as cores não importavam. Eu até brinquei com um dos padres e disse, mas como é que você foi colocar uma cor dessa? Ele até levou um susto. Quer dizer, a cor não importava no momento. A cor era apenas o sinal, por exemplo, de onde ia ser distribuída a comunhão e tudo mais. Não importava a cor. Quer dizer, ali existe um ambiente onde existe uma profunda comunhão, um desejo de realmente sermos a presença de Jesus, a presença do Evangelho. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, desejo ainda um bom sábado, um abençoado domingo. O texto do Evangelho de amanhã, que já também será lido, proclamado hoje à tarde, hoje à noite, é a oração constante e perseverante, né? Que nós sejamos essas pessoas que não têm medo de estar diante de Deus e insistir. E vamos insistir para que haja menos agressão. Vamos insistir para que haja menos violência. Vamos insistir para que haja mais fraternidade, mais respeito, mais dignidade. Amém. São 8h29 em Manaus. Nós estamos encerrando a entrevista com o cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, que hoje esteve aqui conosco no programa Arquidiocese em Notícias, conversando um pouco sobre o cenário político que a gente está vivendo, conversando sobre a Assembleia Sinodal Arquidiocesana, conversando sobre vida, partilhando vida. E nós vamos fazer um rápido intervalo comercial agora, mas é bem rapidinho. É só o tempo da gente ir ali na Copa, ver se tem um café por lá, né, pra gente partilhar com o Dom Leonardo. E aí, daqui a pouquinho, a gente volta. Nós vamos conversar com o José Kennedy, do Comide, sobre as atividades que o Comide preparou para o mês missionário. Então, daqui a pouquinho, a gente retorna.